Dando sequência à nossa série de videoaulas, a gente vai para a nossa terceira videoaula com essa abordagem envolvendo os acordes pela ação Música na Rede, modalidade de orquestras de violões nas escolas. Bom, diante da primeira e da segunda aula, a gente já colocou alguns aspectos preliminares importantes, de acordo com o direcionamento que nós estamos tendo aqui nessa abordagem envolvendo os acordes. Então, recapitulando alguns pontos essenciais, né? Falamos basicamente da diferença entre uma nota musical e um acorde. Falamos a respeito das 7 notas musicais, a disposição delas pelo braço do instrumento. Falamos da nossa escala maior, o que vem a ser o intervalo, né? A diferença de altura entre dois sons e a disposição dos intervalos dentro da estrutura da escala maior, né? Envolvendo intervalos maiores e intervalos justos. Também comentamos superficialmente sobre a notação alfabética, né, que é a nossa leitura de cifras, designada para a leitura dos acordes. E no último momento, na nossa segunda videoaula, a gente priorizou a estruturação de uma das estruturas de acordes mais elementares possíveis, que são as tríades, né? E falamos a respeito da estruturação das 4 tipos de tríades que nós temos, que são a tríade maior, menor, diminuta e aumentada. Nessa terceira videoaula, nosso assunto ele se direciona para que a gente consiga observar e retirar do papel, retirar da tela de um computador, a estrutura de um acorde, seja ele qual for, uma tríade, uma tétrade, um cluster, né? Essa sonoridade um pouquinho mais de impacto no nosso ouvido, e colocarmos essas estruturas visualmente compatíveis no braço do instrumento, no braço do violão. Como nós vamos fazer isso? Essa é a primeira preocupação que eu tenho nessa terceira videoaula, em repassar a vocês, instrutores, e a vocês, alunos, ok? Pessoal, bom, acabei de executar várias posições pelo braço do instrumento, vários acordes, independentemente da natureza de construção deles ou da natureza sonora deles. O que eu gostaria que vocês se atessem nesse momento é como eu faço para construir esses acordes e enxergar, visualizar essa construção no braço do violão. Para isso, peço atenção a 2 elementos chave e direcionais importantíssimos nesse momento. O primeiro deles, obviamente, é o próprio braço do instrumento. Nós temos aqui mão, pestana, as nossas casas, os trastes e, finalmente, as cordas, da primeira até a sexta. Mi, Si, Sol, as primas, Ré, Lá e Mi, os baixos. Chama atenção para esses elementos porque é através da representação do braço do instrumento que nós vamos construir a digitação dos acordes ou das posições que nós queremos estar trabalhando pelo braço do violão. E essa representação do braço do instrumento nós chamamos de diagrama. E esse diagrama, de forma universal, é sempre posto para a gente na vertical, dessa maneira. Então os diagramas sempre são a representação do braço do violão. Por vezes, podemos ter diagramas também com representação horizontal, mas de uma forma universal, a gente vai adotar a estrutura sempre na vertical, ok? Então esse é o primeiro elemento para que a gente visualize o braço do instrumento. O segundo é a própria mão esquerda, porque é aqui que vai estar o chaveamento para que a gente construa uma digitação para as nossas posições, para os nossos acordes. Então, basicamente, nós temos o apoio, sempre colocado na parte posterior do braço do instrumento. Por vezes ele também pode se confundir com ferramenta de digitação. No caso desse acorde aqui, apenas um exemplo. Não quero que a gente se atenha a esse tipo de ferramenta nesse momento, não é o intuito nesse momento, mas pode acontecer do nosso polegar, né, do apoio, ser tratado também como ferramenta de digitação. Por hora, a gente sempre vai ter o pensamento
e direcionar esse apoio na parte posterior do braço do instrumento. E os nossos dedos, 1, 2, 3 e 4. Basicamente, quando a gente formula a digitação de um acorde ou de uma posição, nós vamos posicionar sempre um dedo direcionado a cada casa e a cada corda, ok? E essa leitura sempre vai ser realizada da primeira corda até a sexta corda, como se fosse uma espécie de varredura mesmo. A gente realizar uma varredura partindo da primeira e chegando até a sexta corda, ok? Vou dar um exemplo de um acorde comum aqui a todos, um acorde de fácil interpretação, ok? Para que todos tenham consciência de como a gente pode discorrer a respeito dessa leitura. Então eu chamo a atenção a esse aspecto de digitação, porque nós sempre vamos ter sinalizados no braço do instrumento o dedo 1, 2, 3 ou 4, de alguma forma, sobre o braço do instrumento, ou apenas sinalizados, e vamos ter também, quando tivermos corda solta, uma bolinha ou número 0 sinalizados, e quando não pudermos estar tocando determinada corda, a letra X, de modo que nós não toquemos essa corda. Então, uma pequena posição envolvendo 2 dedos. Esse acorde aqui, eu já estou colocando a vocês, é um acorde menor, se chama Mi menor, para que a gente faça a análise desse acorde diante da estrutura de leitura dos diagramas. Okay? Imaginando aqui esse braço já na vertical, nós temos primeira corda solta, segunda corda solta, terceira corda solta. Ou seja, em algum momento nós vamos ter que sinalizar com o número 0 ou uma bolinha, indicando que essas 3 cordas, as primas nesse caso desse acorde, estão sendo tocadas soltas. Percebam que na segunda casa eu posicionei o meu dedo número 3, quarta corda. Na segunda casa ainda, posicionei o meu dedo 2, quinta corda. E a sexta corda sendo tocada solta. Então esse é um bom exemplo de leitura envolvendo essa varredura da primeira até a sexta corda, de modo que nós consigamos posicionar os dedos pelo braço do instrumento. Aqui nós temos essa posição, esse acorde, um acorde de Mi menor, como exemplo. Então, eu fecho esse pequeno adendo, colocando a vocês a importância de se interpretar os diagramas e a importância de se interpretar a construção de digitação dos nossos acordes pelo braço do instrumento, de modo que nós consigamos, então, ter eficiência na visualização desses elementos e na construção do que nós estamos nos propondo, de fato, a tocar, enquanto posições, enquanto acordes. Ok? Então, turma, diante da aplicabilidade prática dessa proposta de digitação pelo braço do instrumento envolvendo essas posições, esses acordes, gostaria que vocês observassem com calma a mudança dessas digitações dos acordes pelo braço do instrumento. Então, de uma forma a exemplificar essa mudança de digitação e a utilização, de fato, desses diagramas a nosso favor, enquanto leitura, enquanto interpretação do que tem ali de digitação colocada e posta para a gente, eu gostaria de pegar aqui uma melodia simples, composta por 2 notinhas apenas. A nota Si, segunda corda solta, e a nota Lá, corda 3, casa 2. Claro que essas notas podem ser tocadas em outras regiões aqui pelo braço do violão, mas é só para a gente determinar aqui a instância de altura, nessa primeira região, envolvendo a sonoridade da nota Si e da nota Lá. Bom, primeiro exemplo, independentemente do que eu estou colocando aqui, só gostaria que vocês observassem a posição de digitação dos acordes e, obviamente, as posições que serão geradas aqui. Seria interessante que todos vocês conseguissem cantar essas 2 notas, Si e Lá, e fazer um acompanhamento diante da progressão que eu vou desenvolver por aqui. Então, Si, segunda corda solta, Lá, corda 3, casa 2, reafirmando, Si, Lá, ok? Então,
ideia também com a corda Mi, primeira corda solta, e a corda Si, voltando à segunda corda solta, no meio, como se fosse uma resposta, né, à melodia Si e Lá. Uma vez que eu pedi que vocês observassem a mudança de digitação e a utilização prática e a funcionalidade desses diagramas, eu faço um pequeno recorte aqui, um pequeno adendo de observação, porque vários assuntos aqui, eles formam uma teia, né? E por vezes se confundem, relacionados à harmonia, reharmonização, arranjo, a própria harmonização. E aqui o acorde, ele vem com uma das ideias mais interessantes que eu observo enquanto funcionalidade, envolvendo aí a ideia prática em campo que nós temos do naipe 3, que é a função de acompanhamento das melodias, a função de violão acompanhador, né? Então o acorde é como se ele fosse a vestimenta de uma melodia, né? Então ficaria muito estranho talvez, ou inusitado, uma pessoa de smoking numa praia, né? Ou uma pessoa de pijama sendo um padrinho de casamento, por exemplo, né? É inusitado, é hilário, mas não é impossível. Depende da proposta, depende do contexto. É assim que a gente observa também a colocação de um acorde ou de uma progressão harmônica diante de uma determinada melodia. Eu fiz essa primeira ideia envolvendo as notas Si e Lá, só para vocês terem ideia de como é que isso muda, como o sabor disso, do acompanhamento, né, do violão acompanhador muda diante da instauração de outras posições ou de outros acordes. E aqui, volto a dizer, não estou preocupado se ele é uma tríade, uma tétrade ou a natureza de sonoridade desse acorde, ok? Deixa a questão intuitiva se ater a vocês, para que vocês percebam como é interessante a disponibilidade de leitura dos diagramas e a sonoridade aqui desse adendo que eu estou argumentando a vocês, que os acordes podem gerar enquanto função de acompanhamento, já trazendo essa perspectiva de realidade para o nosso trabalho, envolvendo os nossos arranjos aí junto aos nossos alunos e a vocês mesmo, enquanto instrutores, ok? Então esse foi o primeiro exemplo. Outro exemplo disso, né? Si, Lá, Si, Lá, Si, Lá. E aqui nós temos o elemento pestana sendo colocado também nos diagramas. Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Vocês podem perceber que existe um barreamento colocado em determinada casa e a sinalização da casa em que existe esse barreamento, né? Aqui no caso nós temos uma pestana inteira, ou seja, o dedo ele compreende as 6 cordas. Nesse caso eu estou utilizando como pestana o dedo 1. Existem outros tipos de pestana. Dedo 1 aqui, ó, dedo 4, que também pode ser exemplificado e colocado através dos diagramas. Outra ideia, envolvendo esse mesmo tipo de proposta, né? E aqui eu já estou numa textura diferente e abordando uma forma diferente. Mesma ideia. Si, Lá, Si, Lá. Outra ideia, envolvendo arpejo, uma estrutura de mão direita e ostinato, ideias repetidas, por exemplo. Si, 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 outra ideia, uma ideia um pouquinho mais voltada a uma forma envolvendo as levadas de mão direita, né? Si, 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 Si. Enfim, eu dei alguns exemplos de posições e de como essas posições podem ser caracterizadas através desses diagramas e essa preocupação com esse pequeno adendo que eu estou colocando a vocês, envolvendo a roupagem, a vestimenta que essas posições e o que os nossos acordes eles podem dar a determinada melodia. Simplista como essa, envolvendo 2 notas, como a gente percebeu, as notas Si e as notas Lá, ok?